O avanço da era digital transformou o modo como crianças e adolescentes interagem com o entretenimento, levando a um aumento expressivo no consumo de jogos eletrônicos. Mas você sabia que, além da diversão, os games podem ser grandes aliados no desenvolvimento e aprendizado dos pequenos? Acompanhe! Você já pensou em como os games deixaram de ser só diversão e passaram a fazer parte da identidade das novas gerações? Existe uma ambivalência hoje, nos tempos atuais, que tem ficado cada vez mais evidente para a gente, que diz respeito ao lado bom e ruim das tecnologias no geral. Os jogos, eles fazem parte desse cenário de brigas entre bom e mal. Como saber se o uso que meu filho está fazendo de telas e dos jogos é um uso saudável ou é um uso excessivo, tá? O tempo de uso por si só, ele não é o fator principal para a gente entender se de fato tem um problema se instalando ali. Mas mais importante até do que o tempo é qual que é a qualidade do que está sendo consumido ali pela criança e se está tendo um impacto funcional na vida da criança. Muitos pais não vão ter tempo de correr atrás de saber o que o filho está jogando, o que é aquilo. Então, a primeira coisa que a gente sugere, cara, a indústria mundial de games, ela é bem pautada em relação a que tipo de conteúdo é apropriado para cada idade. Tudo depende do quão apropriado é aquilo para todos os públicos. Por isso que há regulamentações para os jogadores. O estudo da classificação indicativa e possivelmente da censura se baseia em 3 pilares: violência, sexo e nudez e drogas. São esses 3. Se você entrar aqui e for ver no sumário, tu vê que são os 3. Violência para todas as idades, livre, 10 anos, 12, 14, 16, 18, sexo e nudez e drogas. Aí dentro de cada um desses 3 pilares eles vão colocando vários subtemas. A classificação indicativa ela nasce no período democrático, numa dinâmica então dela ser informativa, educativa. Então, embora você tenha algum grau de vinculação que existe, então, por exemplo, um filme classificado como não recomendado para menores de 18 anos, o adolescente de 12 não pode entrar nele, isso está na regra da classificação indicativa, via de regra, ela vai ser uma informação às famílias para que elas decidam. Na hora de criar, quando a gente pensa, esse jogo é para público-alvo amplo, eu quero botar nas escolas. Então, eu não vou poder ter palavrão, não vou poder falar sobre alguns temas sensíveis. A gente vai tomar esse tipo de cuidado, na verdade, muito com o conteúdo e a forma como é apresentado. Eu acho que o principal, se a gente considerar o mundo atual, a gente tem que entender que, por exemplo, um Discord, ele é como se fosse o seu condomínio do passado, ou a rua onde você brincava no passado. Então tudo tem que ter uma dosagem. Você tem que saber com quem você está falando, você tem que saber quais são as relações que você está tendo ali, mesmo no mundo digital. Tem uma questão que rodeia essa discussão sobre games que diz respeito ao viciar ou não viciar. E o tirar aquela criança, aquele jovem, até jovem adulto, que é a preocupação geralmente das famílias, de um convívio social e de outras atividades que são necessárias para o desenvolvimento daquela pessoa. Cenários como esse, extremos, em que a gente vê um jovem, um adolescente, uma criança vivendo uma situação em que essas outras coisas não acontecem, temos que sinalizar como um problema. Então, de fato, há um problema nesse tipo de condição que se coloca. Mas a gente está colocando uma série de coisas ali. E o problema é que o alarmismo que vai sendo feito em relação aos games, assim como redes sociais e outras coisas, gera um pânico generalizado e aí coloca-se todo mundo no mesmo balaio. Se a gente pensar nos games, como experiências que são muito ricas, a gente considera como uma espécie de treino mesmo de habilidades. Tem uma característica super importante dos jogos, que é a alta atratividade, para os jovens, e a chance deles engajarem é muito maior do que pelos métodos tradicionais. Eu acho que o jogo tem muitos estímulos, É o estímulo visual, é o estímulo de você interagir, e eu acho que a criança recebe isso muito bem, E não só crianças, jovens e tudo. Então eu acho que trabalhar com esse material para ensino eu acho muito legal. Eu acho que tem várias maneiras de você usar o jogo e interagir com uma turma ou com várias crianças em que, além de você estar interagindo com o jogo, você está interagindo com outras pessoas, que eu acho que seria muito legal. O videogame é uma parada que você é co-criador do conteúdo. Então não é que você está recebendo livremente e sem filtro, como recebe de uma mídia tradicional.
Você, na verdade, está co-criando aquele conteúdo. Então, ele tem um significado maior para você e você tem uma participação muito mais interessante. Então, você tem capacidade de desenvolver habilidades, network, inclusive amizades, grupos. Dependendo da idade, a galera começa a se encontrar para jogar e discutir o jogo. As pessoas não enxergam esse valor que tem você fazer parte da comunidade, até para o próprio conhecimento da pessoa, que é o que eu falei, você acaba criando amizades e tudo que evoluem a sua vida no futuro. I believe games are an incredible learning tool. And I also think, they teach you a lot about cooperation, collaboration, teamwork, problem solving, competition. Jogos são construídos pensando em uma série de habilidades que vão ser mobilizadas pelo jogador para atingir tal desafio, né? Quando tem tanto questões históricas que a gente precisa entender em determinados jogos, como tem questões de pensamento lógico, de raciocínio lógico, super complexas. Fala para ele assim, resolva esse desafio matemático num contexto de game. Ele é capaz de passar 3 horas tentando. Dê uma folha de papel e peça para ele fazer o mesmo exercício, né? Tirando alguns que amam matemática, no geral eles não vão fazer. O que existe é uma gamificação da aprendizagem. Então, você usa emprestado, né, elementos dos games, como mudar de fase, ganhar pontos, receber medalhas, e incorpora esses elementos nas aulas tradicionais, e isso faz com que o aluno se engaje mais. O uso da gamificação já é uma porta de entrada muito clara de que games são positivos se usado da forma certa para o público correto, dentro da idade dele, né, no caso. Então, quando a gente traz o game para a escola, não só como um recurso, mas como uma linguagem, a gente começa a achar grandes potencialidades educacionais. A gamificação já se mostrou favorável para o desenvolvimento da criança, porque causa interesse, causa aquela sensação de conquista, e tudo isso atrelado ao ensino para a criança. E o pessoal sabe que isso daí é o futuro. É uma das ferramentas mais importantes para isso, e eu acho que, de novo, a barreira tecnológica para fazer jogo está caindo. Então, para alguns educadores conseguir fazer jogo vai ser muito mais fácil. Então, acho que vai abrir portas muito legais nessa área. Acho que os games, a partir do momento que eles são elementos dessa cultura digital, eles vão passar por transformações assim como qualquer outra mídia, né? Como qualquer outra linguagem. Eles podem ser adaptados para crianças? Podem. Eles podem passar por um controle de censura ou de regulamentação, né? Não vamos falar em censura, vamos falar de uma regulação, de uma regulamentação maior? Pode. Eles podem ter visuais e linguagens cada vez mais elaboradas? Isso com certeza. E aí a gente vai ter outros desafios. Uma vez que a gente amplia uma coisa muito legal, a gente também precisa ampliar o nosso olhar para ter cuidado com quem pode consumir aquele tipo de conteúdo. Então, se a gente tem uma conversa aberta sobre tecnologia, jogos, gamificação e a educação, eu acho que a gente só tem a evoluir e crescer. Então, eu acredito muito que vai ser o futuro. Já está acontecendo devagar, mais devagar do que eu queria, mas eu realmente acredito que talvez minha filha vai ter uma educação bastante diferente a partir do 2º grau e etc., do que foi para mim. Eu acredito muito e vai ser bom.